Hoje eu quero te falar de uma história real. Havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, justo, temente a Deus e se afastava do mal. Sua vida era abençoada, tinha muitos filhos, muitas riquezas, muitos rebanhos. Era um homem respeitado, considerado o maior entre todos daquela região. Seus filhos costumavam se reunir para celebrar, e Jó, com zelo, sempre orava por eles. Ele oferecia sacrifício, pois pensava: talvez meus filhos tenham falhado em seus corações diante de Deus. Certo dia, houve um momento em que tudo mudou. Diante de Deus, foi levantada uma questão sobre a fidelidade de Jó. E então, foi permitido que ele fosse provado. Em pouco tempo, uma sequência de notícias começou a chegar. Um mensageiro veio correndo. Seus bois estavam trabalhando e, de repente, foram roubados. Os servos foram mortos. Só eu escapei para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro chegou. Um fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas e os servos. Só eu escapei. E antes que terminasse, chegou mais um. Seus camelos foram levados por invasores. Os servos morreram. Só eu fiquei. Então veio a notícia mais dolorosa de todas. Seus filhos estavam reunidos e um vento muito forte atingiu a casa. Ela caiu e todos morreram. Diante de tudo isso, Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e se lançou ao chão. Mas, em vez de amaldiçoar, ele adorou e disse: nu eu vim ao mundo e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo depois de perder tudo, Jó, ele não pecou, não culpou a Deus. E assim começa uma das histórias mais profundas sobre dor, fé e recomeço. E novamente houve um momento diante de Deus. E mais uma vez, a fidelidade de Jó foi colocada à prova. Então, foi permitido que a dor chegasse ainda mais perto. Jó foi atingido em seu próprio corpo. Feridas dolorosas surgiram da cabeça aos pés. Seu sofrimento era visível, profundo, constante. Ele se sentava em cinzas, raspando as suas feridas com um pedaço de barro, tentando aliviar uma dor que não cessava. E então, até mesmo quem estava a seu lado não compreendeu. Então sua própria esposa disse: você ainda mantém a fé? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como alguém sem entendimento. Se recebemos o bem de Deus, por que não aceitar também o sofrimento? Mesmo em meio à dor externa, Jó não pecou com seus lábios. Seus amigos vieram visitá-lo. Ao vê-lo de longe, mal puderam reconhecê-lo. Choraram, rasgaram as suas vestes, sentaram-se com ele no chão em silêncio. Isso por vários dias, porque havia dores que palavras não conseguiam alcançar.
depois de tudo, depois das perguntas do silêncio e do tempo e da dor, Deus respondeu. E Jó, diante da grandeza de Deus, compreendeu algo maior. Ele disse: antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E naquele momento algo mudou, não apenas ao redor, mas dentro dele. Então Deus restaurou a vida de Jó. Aquilo que parecia perdido para sempre foi transformado. Ele recebeu novamente bens, família, vida, e mais do que isso, recebeu em dobro tudo o que ele havia perdido. Seus dias voltaram a ter alegria. Sua história não terminou na dor. Jó viveu muitos anos depois disso. Viu seus filhos, seus netos, gerações. E o que antes era sofrimento se tornou testemunho. Porque Deus não escreve finais baseados na dor. Ele escreve recomeços baseados na graça. E a história de Jó prova, mesmo quando tudo parece ter acabado, ainda pode haver um recomeço. Talvez hoje você também esteja olhando para ruínas, para aquilo que um dia foi vida, mas agora parece apenas lembrança. Talvez você esteja cansado, sem respostas, sem direção. Mas escute isso: o fim de algo não precisa ser o fim de tudo. Deus, Ele não trabalha apenas com começos perfeitos. Ele também trabalha com recomeços. Recomeçar não é esquecer o que aconteceu, é decidir que a sua história ainda não terminou. É levantar mesmo sem força, é dar um passo mesmo sem enxergar o caminho inteiro. No final da história de Jó, nada voltou do mesmo jeito, mas a vida voltou. E às vezes é isso que Deus faz. Não devolve o que foi perdido da mesma forma, mas constrói algo novo, mais profundo, mais forte, mais verdadeiro. Se hoje você sente que perdeu tudo, talvez este não seja o fim. Talvez seja o ponto exato onde o recomeço começa. Permaneça, porque ainda há vida depois da perda. Ainda há propósito depois da dor. E há ainda um novo capítulo esperando para ser escrito na sua vida, na sua história. Faça como Jó. Não blasfeme, não fala nada. Apenas creia.